Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e agora nesse vídeo, segundo vídeo aqui de hoje, a gente vai continuar a reflexão sobre a relação do que está acontecendo lá entre Israel e a Palestina, lá na Palestina especialmente, né, a matança, lá os crimes de guerra e tudo mais, com a questão do racismo reverso, tá? Então no primeiro vídeo a gente falou lá sobre os mitos que são produzidos sobre a questão lá, sobre a Palestina, sobre Israel vendido como, né, enfim, o paraíso ali no Ocidente, no Oriente Médio, no meio de um monte de bárbaros, e os palestinos vendidos como meros terroristas e tudo mais, tá? E, enfim, agora a gente vai falar sobre a relação que isso tem com a ideia de racismo reverso, certo? Que é a discussão que eu vou complementar aqui nesse segundo vídeo, tá? Então vamos lá, eu já vou deixar para vocês também os links aí, tá? E rapidinho lendo aqui, para complementar o que eu terminei falando no primeiro vídeo sobre a questão dos mitos, tá? Um trechinho rápido de um link da Jandira Fegali, um artigo aqui para a Carta Capital, e ela diz o seguinte: a verdade é que há 7 décadas Israel submete os palestinos na faixa de Gaza e Cisjordânia a um permanente e progressivo estado de terror, tá? Particularmente na faixa de Gaza, vivem confinados, sem liberdade de ir e vir do território, quase sempre com limitações de alimentos, assistência de saúde, água, eletricidade, alimentos e combustível em condições que aviltam a dignidade humana. Porque Israel, inclusive, Israel comanda até controla, né, parece que o fornecimento de água ali para a Palestina e uma série de alimentos também, é um negócio inacreditável, sabe? É o maior campo de... Ela completa, né? É o maior campo de concentração a céu aberto do mundo. Durante todo este tempo, os acordos foram desrespeitados. Em consequência, houve desgaste e fragilização da autoridade palestina e crescimento de grupos extremistas que, sobre a desesperança do povo, cresceram e passaram a comandar Gaza. Então, quer dizer, deixa eu aí, inclusive, voltar aqui para poder abrir o outro link, tá? Então, isso que ela está falando aqui é muito importante. Por quê? Porque isso explica, inclusive, o surgimento de minorias radicais que vão ganhando força no discurso. Tipo, olha só, né, o pessoal aí já tentou diplomaticamente, tentou na ONU, tentou aí com o Prêmio Nobel, tentou com uma série na ONU e tudo mais, e não acontece nada. Então a gente tem que começar a reagir, que a gente vai ficar morrendo aqui todo dia, sendo roubado aqui, desroubando aqui nossas terras, e a gente sem fazer nada. Chega alguém que enfim, se irrita profundamente, joga uma bomba lá também, né? Então, enfim, ou a saída é construída, como o Lula tem ponderado aí várias vezes, né? Ou a saída é construída diplomaticamente com a criação de 2 estados reconhecidos pela ONU, com as suas fronteiras internas protegidas e desconectados ali de violência nem de um lado nem de outro, ou isso não vai se resolver nunca, né? Vai ficar um joguinho de vingança e tem um lado que é mais forte, né? E aí acaba, enfim, acaba sendo representado de maneira mais, enfim, né? Como se fosse como eu falei, um oásis ali de democracia, enquanto que o outro é um lugar de bárbaros, tá? Muito bem, pessoal, então vamos discutir o que isso tem a ver com a questão do racismo reverso. Antes, eu já falo para vocês aqui, né? Antes não, né? Já durante aqui a discussão do racismo reverso, aliás, antes, né? Rapidamente aqui, esse livro aqui, Deus é Inocente, a Imprensa Não, do Carlos Dornelles, ele fala sobre um aspecto que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, quer dizer, essa cobertura da mídia ocidental que é muito influenciada pelo olhar dos Estados Unidos e tudo mais, tá? E que escuta muito pouco os árabes, escuta muito pouco ali o povo, né, os muçulmanos, etc e tal, tá? E, enfim, isso está acontecendo com a Palestina desde sempre, né? E além disso também tem esse livro aqui do Edward Said, que eu já falei também, o Orientalismo, vale a pena citar de novo, porque ele fala muito disso aqui também, tá? Não apenas na mídia, mas no cinema, nos livros, na cultura e etc e tal, na linguagem, tá? Como que isso acontece aí, essa transformação dos orientais, dos muçulmanos e tudo mais em, enfim, terroristas e etc e tal, tá? E a última dica, antes da gente passar para a reflexão, mais uma vez a Hannah Arendt aqui está com o Eichmann e Jerusalém, porque ela também fala de muitas coisas interessantes aqui, e sobre um olhar que não é um olhar de quem está ali para defender os judeus. Ela foi muito criticada, tem um filme muito legal também sobre esse livro, que se chama justamente Hannah Arendt, da Margaret von Trotta, que é muito interessante porque mostra como que a Hannah Arendt foi atacada nos Estados Unidos por defender uma tese que os judeus não eram exatamente santinhos naquela história toda ali também, tá? No sentido do julgamento do Eichmann, certo?
Na própria conexão que os sionistas tinham na Alemanha com os alemães nazistas. Tá? Muito bem, pessoal. E aí, passemos aqui então agora para a questão do racismo reverso. Esse livro aqui, da Nurit Peled, ela discute aqui o seguinte, ó, ideologia e propaganda na educação, a Palestina nos livros didáticos israelenses. Ou seja, os israelenses constroem em Israel uma imagem dos palestinos que é muito parecida com a imagem que os alemães faziam dos judeus antes da Segunda Guerra Mundial. Tá? E isso acaba meio que desumanizando os palestinos, certo? E transformando ali a coisa numa lógica que acaba, os palestinos ficam sem voz, né? 2 trechinhos só dela aqui, para a gente poder refletir, tá? No primeiro trecho, ela diz o seguinte aqui, porque isso aqui vai ajudar a gente a refletir a questão do racismo reverso, tá? Página 211, ela diz: as normas especificamente israelenses se apoiam em geral na autoridade da Bíblia. Assim, a justificação do massacre de Quibia, que foi um massacre, né, produzido pelos israelenses, como uma resposta apropriada, entre aspas, ao assassinato de uma mãe judia e seus 2 filhos, é compatível com as normas bíblicas como o mata quem tenta te matar, com suas interpretações modernas de dissuasão, ou, aqui é um ponto-chave para a gente chegar na questão do racismo reverso, o olho por olho da vingança. Certo? Continuando aqui o parágrafo. Essa norma, baseada em uma interpretação distorcida do princípio bíblico do olho por olho, isso aqui é muito interessante de refletir, tá? Olha só. Essa norma, baseada em uma interpretação distorcida do princípio bíblico do olho por olho, ainda serve de fundamentação lógica para justificar as ações israelenses contra os palestinos. Essa interpretação tradicional prova o comentário de Pierre Bourdieu de que tradição é ignorância que se aprende. Não sempre, mas nesse caso sempre, né? Pois a frase em questão não encoraja a revanche na Bíblia, e sim a reparação. Seu significado é que a parte ofendida deve receber compensação financeira equivalente ao dano. E aí isso é distorcido pelo discurso ortodoxo, violento e religioso lá de Israel, e acaba justificando, né, o cara matou aqui, a gente mata lá também, e aí isso não termina, né? E isso aqui, essa discussão do olho por olho sem o contexto, é a discussão que norteia uma parte significativa do racismo reverso. Vamos chegar a isso aqui, tá? Quando eu falar disso aqui. E aí finaliza, tá? No entanto, a interpretação literal do olho por olho como retaliação é completamente admissível na cultura e na política israelenses, embora não necessariamente se acomode às normas universais, tá? E aí finaliza. Agora vamos para o segundo trecho aqui, tá? Que eu acho importante de ponderar com vocês antes de chegar no racismo reverso. Vamos lá. Página 90, tá? Ela diz o seguinte aqui. Uma pesquisa do Instituto Magar Morot, na Universidade de Tel Aviv, conduzida pelo professor Itzhak Katz, revelou que em fevereiro de 2010, portanto não tem muito tempo, 50% dos estudantes judeus israelenses de ensino médio julgavam que não se deviam conceder direitos civis iguais aos cidadãos palestinos. Metade dos estudantes judeus achavam que o palestino não tem que ter o mesmo direito da gente aqui não. Tá? E 56 achavam que não se devia permitir que cidadãos palestinos concorressem ao Knesset. Eu não sei o que é, deve ser uma eleição lá, enfim. Tá? A pesquisa sublinha a relação significativa entre essas posições e a crença judaica. Por exemplo, 82% dos estudantes religiosos julgavam que se deveriam negar direitos civis aos cidadãos palestinos. Entre os estudantes seculares, aqueles que não são religiosos, né? Esse número cai para 39%, mas ainda é alto, né? Se tratando de alguém com uma visão secular, né? De modo análogo, 82% dos estudantes religiosos e 47% dos estudantes seculares julgam que não se deve permitir aos cidadãos palestinos o direito de concorrer ao Knesset, que é a mesma questão lá de eleição. O argumento do presente estudo é o de que essas atitudes são produtos da educação israelense e os livros escolares convencionais e de ampla circulação manifestam aquilo que Reisig e Vodak denominam, segundo Van Dijk, racismo de elite. Essa é uma expressão muito importante que a gente vai aqui refletir no vídeo de hoje. Tá? Então esses dois autores, Reisig e Vodak, denominam isso que está acontecendo lá em Israel em racismo de elite.
que é o racismo, entre aspas, reproduzido nos discursos de elite, tais como artigos, livros didáticos, discurso acadêmico, pronunciamentos políticos e debates parlamentares, para além do cotidiano da elite, do métier da elite, né? Um racismo que em seguida é implementado e levado a cabo em outros campos sociais, tais como inclusive o exército, certo? Então, de novo aqui o livro para vocês. Vamos pegar essa expressãozinha racismo de elite e pensar em cima disso aí? Vamos lá. Para a gente poder chegar na discussão do racismo reverso, tá? Vamos ver o tempo aqui. Aqui no Brasil, os negros foram escravizados, né? Os negros foram trazidos da África escravizados de maneira violenta pelos europeus. E existe um detalhezinho interessante nessa história toda aí, que são os malês. Vocês devem conhecer a história dos malês. Os malês eram negros islâmicos da África e, em sua maioria, alfabetizados. Muitos deles, né, alfabetizados. Sabiam ler, sabiam escrever e foram escravizados por portugueses, em sua imensa maioria, analfabetos. Da nobreza, né, portuguesa, que a maioria esmagadora não sabia ler, não sabia escrever, né? E o que mostra que essa relação, até fiz uma anotaçãozinha aqui que eu vou especificar para vocês, isso mostra e prova que a relação de opressão e violência não deriva sempre de uma situação vertical, né, de, enfim, o alfabetizado contra o bárbaro, né? Muito pelo contrário, às vezes, né, o bárbaro tem as armas, a arma nuclear, né, o discurso, a imprensa, né, enfim, a linguagem e etc e tal, e às vezes o alfabetizado, o civilizado não tem, né? E aí, enfim, isso hoje, né, para além das armas e etc e tal, discurso, linguagem, imprensa, etc e tal, conta também muito a grana. A grana. E aí é que é importante pensar nessa ideiazinha de racismo de elite, que é muito interessante esse conceito aqui, tá? Ajuda a desmistificar um monte de bobagem que a gente vê aí. Outras coisinhas aqui rápidas, tá? Mais dois exemplos aqui para a gente depois voltar para, né, para nossa... quer dizer, para a gente chegar de fato aqui na reflexão do conceito de racismo reverso, tá? O primeiro está nessa revista Caros Amigos aqui, que depois eu mostro a capa para vocês, texto do Denis de Oliveira. Essa revista aqui é de 2015, eu acho. Depois eu vou pegar a data aqui certinho para vocês. E ele faz um texto falando sobre o racismo das revistas segmentadas, tá? Como Playboy, Atrevida, Veja e tudo mais, e fala que o tratamento é desigual entre brancos e negros, destacadamente nos temas sexuais. Mas aí olha só o primeiro parágrafo, olha o que ele diz aqui. O racismo no Brasil tem um duplo viés. O primeiro é de caráter socioeconômico, racismo de elite, né? E é demonstrado por todos os indicadores que mostram a desigualdade entre brancos e negros que persistem historicamente. Ele aí fixa aqui que todo rico é branco e todo pobre é negro, o que não necessariamente é verdade, né? A gente já tem que relativizar um pouco isso aí para entender de maneira mais ampla o que é um racismo socioeconômico, um racismo de elite, tá? E aí ele finaliza que o segundo viés é de caráter ideológico, e aí fala, né, da questão da disseminação de narrativas que sustentam a ideia de inferioridade entre negros e brancos. Tá? Aqui isso é muito evidente, né? Agora, tem alguns aspectos que não são tão evidentes assim. Tá? Vamos lá. Eu fui procurar aqui uma reportagem da revista Caros Amigos 2007, que eu lembrei, que era um texto de um sujeito chamado Paulo Nascimento, negro e gay. Ele fez um artigo para a revista Caros Amigos, em 2007, e ele narra o seguinte sobre a parada gay, que hoje é a passeata LGBTQIA+, né? E ele diz, claro, como não poderia contrariamente ser, aos militontos, pseudo-revolucionários que se pretendem militantes políticos e se esforçam em convencer sabe lá quem de que a parada gay é uma manifestação de cunho político, uma ova. Essa parada esdrúxula nada mais é que um ponto de encontro de perdidos, um carnaval fora de época dos que se sentem aliviados na multidão, porque não têm a menor noção do que fazer com suas individualidades. E aí ele finaliza esse parágrafo aqui da seguinte forma: orgulho gay, ao meu ver, não tem nada a ver com escândalo. É você viver, afinal de contas, reagindo de acordo com as circunstâncias, sem que a sexualidade, nem a sua nem a dos outros, seja mote de deferência. E aí ele se descreve no final da seguinte forma: meu nome é Paulo Nascimento, 21 anos.
Sou viado, assim como alto, negro, de cabelos crespos, dedos finos e olhos castanhos. E sou bem resolvido com todas essas características supracitadas. Eu não tenho aqui o artigo especificamente da revista, eu tenho a revista aqui, mas eu não achei, tá? Agora, eu lembro que num determinado trecho do artigo, ele cita um aspecto da tal parada gay, que, parêntese, eu não tenho nada contra a parada gay, não tenho nada contra a existência da passeata gay, acho bacana, acho que tem que curtir ali, tem que zoar, tem que se divertir, tem que, enfim, fazer o que quiser ali, desde que respeite os outros, né? Tem um limite ali. E esse limite, entre aspas, ele comenta, ele faz um comentário muito interessante no texto, que diz o seguinte, ó, quem acha que parada gay é um exemplo, né, de superação, um exemplo de diversidade, etc e tal, assim, não tá por fora do que acontece ali. Por quê? Porque ele diz o seguinte, existem nichos, guetos dentro da parada gay. Tem o grupinho dos gays que se acham bonitos, que rechaçam aqueles que eles acham feios. Não pode entrar aqui, isso é muito feio, a gente aqui não entra, entendeu? Tem os gays que são ricos e que discriminam os gays pobres, né? E aí, isso é muito importante porque a gente precisa entender isso para não cair no mesmo erro daqueles que acham que Israel tem o direito de fazer qualquer coisa porque sofreu com o Holocausto, né? É a mesmíssima lógica. E isso explica, na verdade, a existência efetiva do racismo reverso, né? Não só, no caso do... Por que é um racismo reverso, né? Quando a gente entende a ideia de racismo socioeconômico, racismo de elite, a gente entende por que os gays ricos discriminam os gays pobres. Porque os gays que se acham ali bonitos, né, para eles, enfim, eles discriminam os gays que eles acham feios para eles, né? E a gente aí para de ficar divinizando, achando que não, né, que ó, não existe racismo reverso porque isso não faz o menor sentido, etc e tal, tá? Bom, vamos continuar, tá? Aqui tem um texto que eu quero ler, 2 textinhos rápidos para vocês, que é um texto que tá no Conjur, tá? É um texto Francisco Sanini, texto de 2023, agora, 27 de setembro de 2023, e ele comenta o caso, vocês devem lembrar, o caso de uma funcionária da Aniele Franco, do Ministério da Igualdade Racial, tá? E ela teve um suposto ato de racismo, comentando um jogo, a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, disputada no Morumbi, tá? Naquele momento lá. E aí a assessora, que se chama Marcele Decoté, tá aqui, né? Por meio de uma rede social, ela criticou a torcida do São Paulo se manifestando da seguinte forma, abre aspas, torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, né? Que é a tal da linguagem, aspas, neutra, que evidentemente de neutra não tem nada, né? Chamar alguém de safado não é neutro, certo? Então não adianta botar ezinho no final porque não tem nada de neutro aí. E aí ela, na sequência, finalizou, pior de tudo são paulistas, né? E aí ela foi demitida, né? Enfim. E aí a notícia diz aqui, né? O caso é interessante sob o aspecto jurídico que nos permite analisar se o crime de racismo pode ser praticado contra pessoas brancas, tá? O tal do racismo reverso, né? Especialmente diante da inovação promovida pela Lei 14.532 de 2023 ao acrescentar o artigo 20C, tá? Na Lei 7.716/89, que é a Lei de Combate ao Racismo, estabelecendo que, abre aspas, olha aqui, ó, na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória, no sentido criminal, né, qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. É um texto de lei que tem problemas. Por quê? Porque você pode causar constrangimento, humilhação, vergonha, medo, exposição indevida a pessoas que não são de grupos minoritários. Basta que você tenha grana. Aí está a questão. E o conceito de racismo reverso, ou melhor, o conceito de racismo de elite e o racismo socioeconômico, até mais claramente,
faz a gente entender melhor isso do que esse conceito de racismo atribuído meramente a minorias e desconectado da discussão mais ampla da sociedade, que é o que gostam de fazer os neo-identitários. Tá? Vamos lá, para finalizar isso aqui, a gente passar para o final da reflexão. Eles citam aqui uma fala da Djamila Ribeiro, e olha só que interessante. Tá? Ela diz o seguinte: não existe racismo de negros contra brancos, ou como gostam de chamar, o tão famigerado racismo reverso. Aí ela justifica. Primeiro, é necessário se ater aos conceitos. Racismo é um sistema de opressão, e para haver racismo deve haver relações de poder. Aí ela finaliza aqui, mas isso aí já explica que ela está errada, mas vamos finalizar. Negros não possuem poder institucional para ser racistas. A população negra sofre um histórico de opressão e violência que a exclui. Para haver racismo reverso, precisaria ter existido navios branqueiros, escravidão por mais de 300 anos da população branca, negação de direitos a elas, etc. e tal. Brancos são mortos por serem brancos? Eu diria para a Djamila Ribeiro, com todo respeito, que esse é o mesmo discurso de Israel. É o mesmíssimo discurso de Israel, quando eles se vitimizam pelo que aconteceu no Holocausto e se justificam lá o que estão fazendo com os palestinos, desumanizando, humilhando, né, produzindo violência e etc. e tal. Tá? Mas vamos voltar ao que ela diz no início, porque é muito interessante. Ela diz: não existe racismo reverso, primeiro porque é necessário se ater aos conceitos. Vamos nos ater aos conceitos? Racismo é um sistema de opressão, e para haver racismo deve haver relações de poder. O dinheiro gera uma relação de poder. Quem tem mais dinheiro pode oprimir quem tem menos dinheiro, independente se o cara que tem mais dinheiro é negro, é branco, é judeu, é palestino, é alemão, é gay, é homem, é mulher, certo? Então parece que essa ideia de racismo socioeconômico e racismo de elite, que eu nem gosto muito dessa expressão de elite, porque alguém que fica enchendo o saco dos outros com violência, como esses retardados estão fazendo comigo aqui há 10 anos, não merecem ser chamados de elite. Né? Se vocês vissem aqui as mensagens que eu recebo dos fakes desses animais aqui, com violência contra a figura masculina, todo dia quase, vocês, né, quem tem um mínimo de civilidade olha para isso e fala: não, isso aqui não é alguém, isso não merece ser chamado de elite. Porque a gente tem esse vício de linguagem de chamar as pessoas com muito dinheiro de elite. Né? Um sujeito que tem muito dinheiro, mas tem, né, é um baixo nível, que gosta de ofender os outros, xingar, constranger, gerar violência, não merece esse nome. É assim, é gentinha medíocre. Né? Então eu nem gosto muito dessa ideia de racismo de elite, a não ser que a gente considerasse aí racismo de elite econômica. Mas a ideia de racismo socioeconômico é até um pouco melhor, né, para poder representar isso, tá, que eu estou ponderando aqui. Então, assim, só isso aqui já justifica essa questão aí. Né? Quer dizer, existem negros com dinheiro que maltratam pessoas nordestinas, até brancos. Né? Por quê? Por que acontece isso? E gays também que são ali, que muitas vezes, que é o que está acontecendo com esses animais aqui que estão vomitando ódio aqui na minha vida todo dia. É um grupo, nitidamente um grupo de gays que está aqui, ó, vomitando ódio contra a figura masculina aqui na minha vida há 10 anos. Certo? Bom, e aí para finalizar aqui, né, eles falam um monte de coisa que não vai dar tempo de falar de tudo aqui, mas que eu queria, inclusive depois eu vou dar uma relida aqui para poder fazer mais um vídeo para a semana que vem, talvez, para poder discutir mais um ponto aqui da legislação, tá? Mas vamos voltar para o conceito de racismo reverso, tá? Para a gente finalizar com duas ponderações que eu acho importantes aqui, tá? A primeira delas está aqui no livro do Carl Sagan, Bilhões e Bilhões. Tem um artigo muito legal aqui nesse livro chamado As Regras do Jogo, no qual ele discute a questão das leis morais, né? E não vai dar tempo de falar tudo aqui no vídeo de hoje, tá? Mas eu quero destacar dois pontinhos aqui rápidos que tem a ver com uma coisa que a Nurit Peled diz no livro dela sobre os livros didáticos de Israel, né, que falam sobre a Palestina. Tá? Ele fala, ele pondera aqui sobre os dilemas morais, que tem umas situações que são, né, muitas vezes são dilemas. Ele cita uma aqui que é muito simples, tá? Dá para entender isso aqui. Ele diz, né, quer ver onde está aqui? Ele diz, né, se a sua cunhada ignora a sua descortesia e o convida para o jantar de Natal,
você deve aceitar? É um exemplo muito simples ali, né? E até bacana de citar, porque não tem nenhuma violência e tudo mais. Quer dizer, você tem um familiar ali, né, que convidou você para a festa de Natal, mesmo você não tendo convidado antes. Você fica num dilema aí, vou ou não vou? Né? Porque eu não convidei, vai pegar mal e tal. Quer dizer, e a nossa vida é recheada disso. Por quê? Porque não existe essa coisa de pão, pão, queijo, queijo. A vida não é assim. Se você leva a vida, né, com essas divisões radicais, ó, não existe racismo reverso, o negro está sempre certo, o gay está sempre certo, o israelense está sempre certo, você não entende, né, essa diversidade gigantesca de nuances intermediárias que justificam o equívoco desses dois extremos, certo? E o segundo ponto, repito, vou fazer uma reflexão maior sobre esse texto aqui para outro vídeo, tá? Mas o segundo ponto é justamente quando ele fala da questão do olho por olho, tá? Que a gente falou ali no outro vídeo, né? Eu acho até que foi no vídeo anterior aqui, mas enfim. Ele diz o seguinte aqui, ele comenta a questão da regra de bronze, que seria a regra do Confúcio, que diz: pague a bondade com a bondade, mas o mal com a justiça. E aí ele diz que essa é a regra de bronze, teria a regra de ouro, a regra de prata, a regra de bronze. Eu explico melhor isso aí em outro vídeo. A última regra é a regra de ferro, e tem a regra tit for tat, que é a regra de um jogo lá que é o dilema do prisioneiro, que eu também explico depois. Mas o concreto aqui, quer dizer, o importante aqui nesse momento é a questão da regra de bronze, porque ele diz: pague a bondade com a bondade, mas o mal com a justiça, diz Confúcio. Essa poderia ser a regra de bronze, que o Carl Sagan diz que ele resume essa regra de bronze da seguinte forma: faz aos outros o que te fazem. É a lex talionis, olho por olho, dente por dente, mais um outro conceito que é o bem com o bem se paga. E aí ele continua dizendo que um comportamento real e tal, um padrão familiar, etc e tal. Só que para mim ele está equivocado aqui, porque o que o Confúcio está dizendo quando ele diz para pagar a bondade com a bondade e o mal com a justiça, não é o olho por olho, dente por dente, né? Não é o olho por olho, dente por dente. O olho por olho, dente por dente é uma lógica de vingança que não termina, que é exatamente isso que está representado naquela fala que eu li aqui sobre o que Israel está fazendo no vídeo passado, né, sobre essa coisa, né, o tempo todo eles matam os palestinos, o palestino reage, eles matam de novo e fica numa coisa sem fim, né, que é a vingança. O olho por olho é vingança, né, e isso tem que acabar, porque isso realmente não ajuda a gente a refletir. E o racismo reverso, quando ele acontece, e ele acontece pra caramba, e às vezes de uma forma até muito mais violenta do que o racismo no mundo de hoje, ele é uma forma de vingança, não é outra coisa senão uma forma de vingança, certo? Como é que a gente resolve isso? Acho que o Mia Couto tem uma resposta interessante quando ele diz: cada homem é uma raça. Isso aqui é muito mais interessante do que trabalhar com a ideia de que existe um tipo de ser humano que tem mais legitimidade para poder atacar o outro do que o outro ser humano. Nenhum dos dois tem, porque senão a coisa se transforma numa violência recíproca, interminável, estúpida, medíocre, de baixo nível, patética e muitas vezes criminosa, certo? Então cada homem é uma raça, né? Isso aqui tem que nortear a discussão muito mais do que a ideia de racismo desconectada da ideia de racismo reverso. Todo mundo que afronta uma outra pessoa de maneira ali violenta, indo contra, né? Eu escrevi aqui um trechinho, tá? Para finalizar o vídeo, tá, pessoal? Para finalizar essa reflexão, o que define o racismo é o desrespeito à pessoa, ao espaço e à existência do outro, enquanto um ser humano diferente, dotado de escolhas, etc. Né? Quando você faz isso, aí você está aí, no racismo, independente da sua cor, da sua sexualidade, do lugar onde você nasceu, da sua história. Isso não tem, né? Do seu diploma, do seu dinheiro, certo? Isso é muito mais útil, muito mais rico para a gente poder chegar num ponto em que isso não vai acabar, porque tem sempre retardados, tem sempre imbecil, gente que acha que o dinheiro pode comprar todo mundo, o dinheiro pode, né, justifica qualquer coisa. Mas a gente vai aqui tentando refletir na parte civilizada do mundo, a gente vai tentando discutir para além dessa mediocridade que essa gente costuma fazer. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Isso aí foi a discussão do racismo reverso e o quanto que Israel está mostrando para a gente lá que esse tal de racismo reverso existe sim.
tá? E muitas vezes pode ser até muito mais violento do que o racismo tradicional. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal aí. Grande abraço, tamo junto, fui.